Preciso falar agora sobre o Cruzeiro, um dos líderes do Campeonato Brasileiro, tem a mesma pontuação do Flamengo e que vai muito bem também no Sub-20. O Cruzeiro tem a melhor campanha do Campeonato Mineiro, está classificado para semifinais do Brasileiro Sub-20, decisão, o confronto de semifinal contra o Palmeiras, na fase anterior, eliminação contra o Flamengo. O Cruzeiro foi ao Rio de Janeiro em jogo único, empatou no tempo normal e desclassificou o Flamengo nos pênaltis. Para completar, 5 atletas do Cruzeiro Sub-20 foram chamados para a seleção brasileira da categoria. A seleção participa de 2 amistosos contra o Paraguai nos dias 8 e 11 de agosto. São os últimos testes antes da Copa do Mundo Sub-20, que será disputada em setembro no Chile. Os convocados do Cruzeiro, o goleiro Otávio, o zagueiro Bruno Alves, o volante Murilo Hickman, o meia Juan Gabriel, além do atacante Kaique Kenji. Importante destacar que o Ronaldo Fenômeno, sempre muito criticado pelo torcedor do Cruzeiro, foi o grande responsável pelo investimento nas categorias de base. É bem verdade que ele não gastou muito no time principal, as contratações eram modestas, mas na base investiu-se bastante. Tanto que os frutos estão sendo colhidos e o Cruzeiro tem criado e revelado jogadores bastante interessantes. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Iker Muniain, jogador importante espanhol que atuou pelo Atlético Bilbao e que hoje pertence ao San Lorenzo da Argentina. A imprensa de lá afirma que ele não vai continuar no clube, tem sido oferecido para times brasileiros. A pergunta que eu deixo: esse meia atacante, baixinho, de muita técnica e qualidade, caberia no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário e responda a pergunta, tá bom? Bom dia, olha, bela peita, hein? As 5 estrelas pulsando do lado do coração. Grande essas 5 estrelas aí. Ô, Samuca, ontem você até trazia no 98 Sport segunda edição, e aí, cara, eu fiquei pensando à noite, refletindo. Quer dizer que o Cruzeiro pode ter um atacante aí, meio atacante, que pode render alguma grana ou não? Essa história aí é o Robert, não é isso, meu garoto? Bom dia aí. Então, ele até fez uma boa primeira temporada lá no futebol europeu, né? Copenhague. O Robert, que todo mundo se recorda, fez aquele gol salvador contra o Goiás, né? Um garoto foi negociado pelo Cruzeiro na metade do ano passado e está completando 1 ano, e o Orlando City fez uma proposta, mas a informação que a gente tem é que, por enquanto, não vai dar negócio. Os valores aí na casa de 4 milhões de euros para negociar. O Copenhagen aí tem um cálculo de 6, 7 milhões de euros. É que o Cruzeiro manteve um percentual, né, 15% dos direitos econômicos do Robert, e além daquele mecanismo de solidariedade. Daria aí uma grana, né? Não uma quantia absurda, mas seria importante. Dentro desses processos, CJ, eu acho que isso aí mostra que quando você negociar esses garotos aí, mesmo que não chegou a ter tanto sucesso no profissional, saiu muito cedo, essa manutenção de percentual aí para venda futura, isso pode fazer um caixa legal, né? Dependendo do que o atleta render lá. O Cruzeiro teve isso na mão quando o Thiago, centroavante, foi negociado, né? Só que o Cruzeiro já negociou e estipulou o percentual também. Então, o Ludogorets aí fez a festa na venda e depois ele foi lá pro Brentford por 35 milhões de libras, né? É verdade. Sabe outra coisa que eu queria te perguntar, para ver se você tem alguma informação? O Mister, na entrevista coletiva, ele falou sobre o Relvado, sobre o gramado do Mineirão. Aí o Mineirão também se pronunciou, né, numa nota oficial, falando que cuida permanentemente, monitora o gramado e tal. Essa relação Mineirão-Cruzeiro pós-Ronaldo, e aí na gestão Pedrinho, ela melhorou muito, muito. O próprio Samuel Lloyd, quando lá esteve, ele falava sobre o quanto bom é essa relação com o Pedrinho. Mas hoje, com uma nova gestão ali no Mineirão e também com esses problemas que acaba vindo à tona, como uma declaração dessa, relação Cruzeiro-Mineirão é boa? Nós podemos chamar de agradável ou pode melhorar muito ainda? Como é que você vê isso nos bastidores, Samuca? Não, é boa, mas o Cruzeiro realmente está cobrando o Mineirão para ter um gramado melhor, né? A relação pode melhorar muito. Eu acho que o principal, CJ, é que a gente sempre falou sobre Mineirão e com um ótimo gramado, né? Pô, roda o Brasil inteiro aí, você vai na Arena Corinthians, é gramado impecável, o Internacional, o Beira-Rio passou por toda aquela tragédia lá da enchente
O Inter reconstruiu o gramado do zero, gramado impecável. Você vai no campo do Red Bull Bragantino, até o novo agora, um gramado impecável. Você roda aí, o Maracanã agora conseguiu, né, controlar o seu gramado, tá um gramado bom. Isso é inadmissível, né? Com todo respeito, eu entendo aí a nota do Mineirão, mas não dá pra gente ter um gramado tão ruim como é o do Mineirão. E anos a gente falava, né? Poxa, o pessoal deixa um tapete no gramado do Mineirão. Há quanto tempo não temos aquele gramado que a gente estava acostumado a acompanhar, CJ? Destaque para a Raposa, para falar da programação do Cruzeiro para o jogo de volta. O assunto é Copa do Brasil, o duelo contra o CRB fora de casa. Boa noite, Pedro Abílio. Fala, Hugo! Boa noite para você também. Uma excelente noite de segunda-feira. Boa semana para todo mundo que está com a gente. Para o nosso Emerson Romano, jogadores da equipe cruzeirense de folga nesta segunda-feira e reapresentação amanhã pela manhã na Toca da Raposa 2, iniciando oficialmente essa preparação para o jogo da volta da Copa do Brasil contra o CRB no Trapichão. Quinta-feira, Rei Pelé, 9 horas da noite, é o jogo do Cruzeiro em Maceió. Enquanto o Cruzeiro, com gols do Christian e do MP10, vencia o Botafogo no Rio de Janeiro no domingo, o CRB entrou em campo contra a Chapecoense na abertura do retorno do Campeonato Brasileiro, perdeu pelo placar de 3-2 na Arena Condá. O Eduardo Barroca praticamente usou a mesma escalação que enfrentou o Cruzeiro na semana passada, com poucas modificações, uma na zaga, uma no meio campo. Os gols, os dois, inclusive, marcados pelo Breno Herculano, que entrou já no segundo tempo. CRB está ali na segunda página, né? 12º colocado, 25 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro vai seguir para Maceió com o desfalque apenas do Fagner, se não acontecer nada de ruim, né? Nestes próximos dias de preparação. O Fagner, com essa fratura na fíbula, segue fora. Retornaram no fim de semana, importante lembrar, o lateral direito William e também o atacante Marquinhos. Eles estavam com problemas físicos e não participaram dos últimos jogos, e jogadores do Cruzeiro, a gente consegue constatar, né, estão melhor fisicamente depois da virose que atingiu parte do grupo na semana passada. Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, segundo colocado, mesma pontuação do Flamengo, 37 pontos, só que o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Cabuloso. O segundo melhor visitante só perde para o Palmeiras. Cruzeiro tem 4 vitórias fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Já são 15 pontos conquistados longe do Mineirão. 6 jogos sem sofrer gols fora de casa no Campeonato Brasileiro. E sobre a Copa do Brasil, voltando ao mata-mata, o Cruzeiro no estádio Rei Pelé em Maceió tem no histórico 22 partidas, são 22 visitas ao Trapichão, 12 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. O último jogo foi justamente contra o CRB no dia 17 de setembro de 2022, vitória por 2-0, gols de Stênio e Bruno Rodrigues na campanha vitoriosa de retorno do Cruzeiro à elite do futebol nacional. Bons números que podem embalar o Cruzeiro na quinta. Números importantes, Cruzeiro que vem bem demais no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, tudo bem que não venceu em casa, mas é muito forte, dá para taxar, colocar ali o favoritismo na contra o Cruzeiro. Ah, sem dúvida nenhuma, até porque o time voltou a vencer, ele venceu, foi um gigante do futebol brasileiro, venceu, né? E não só venceu, né? Primeiro tempo o Cruzeiro amassou o Botafogo e ganhou com autoridade e chega com moral elevada contra um CRB que perdeu para a Chapecoense pela Série B do Campeonato Brasileiro. E quem apita o duelo contra o CRB? Fala pra gente, Pedro Abílio. Vai ser o Flávio Rodrigues de Souza. A CBF ainda não divulgou assistentes e arbitragem de vídeo para esse jogo de volta, mas o árbitro paulista já trabalhou em 2 jogos do Cruzeiro nesta temporada de 2025. Ele apitou o clássico contra o Atlético no dia 18 de maio, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo ficou em 0-0 no Mineirão e também no Gigante da Pampulha, só que num jogo válido pela 4ª rodada no dia 17 de abril, o Flávio Rodrigues apitou a vitória do Cruzeiro por 3-0 contra o Bahia. Lembrando, reapresentação nesta terça-feira, aí os jogadores treinam também na quarta, viajam para Maceió
fazem este jogo na quinta-feira. Retornam a Belo Horizonte, o Cruzeirense e a Cruzeirense esperam com a classificação e os mais de 4 milhões de reais de premiação, e aí volta a pensar no Brasileirão, porque domingo, 6h30 da noite, tem o Santos do Neymar na sequência do Campeonato Nacional. Pra gente fechar, pessoal, ainda falando sobre Cruzeiro, apuração do Emerson Pansieri, que está lá no itatiaiosport.com.br. Falamos do Fagner na primeira parte. Cruzeiro não deve ir ao mercado para buscar um outro lateral direito, tá? Vai utilizar o William, vai contar com as improvisações do Jonathan Jesus e também do Lucas Romero quando for necessário, mas a expectativa inicial é de que em 5 semanas, ou seja, na segunda semana de setembro, esteja à disposição o lateral, a alternativa do técnico Leonardo Jardim na direita, para conviver ali, né, com as substituições, com as ocasiões com relação ao William. Cruzeiro, projetado para esta semana decisiva na Copa do Brasil. Cruzeiro colocando muitos jogadores na base da seleção brasileira. Ontem falamos sobre 2 amistosos antes da Copa do Mundo Sub-17. O Brasil vai enfrentar a Costa Rica nos dias 21 e 24 de agosto em Santa Catarina. E o Cruzeiro colocou 4 jogadores na Sub-17. O Cauã Prats joga como zagueiro na seleção Sub-17. O Vitor Hugo milita, zagueiro também. Felipe Moraes, meio atacante. E o Pietro Tavares, atacante, convocado aí para esse Sub-17 da seleção brasileira. Eles vão se apresentar no dia 15 de agosto, as partidas disputadas nos dias 21 e 24. Então, o Cauã Prats aí, ele muito provavelmente, né, vai ficar fora aí de alguns jogos do Cruzeiro, a não ser que o Cruzeiro peça a liberação do jogador. Vamos até buscar esta informação ao longo do dia, mas geralmente assim a seleção brasileira faz a consulta, né, se o clube pensa em liberar o atleta. Por falar em liberar o atleta, o Cruzeiro liberou 5 para a seleção sub-20. O Brasil vai fazer uma preparação que inclui, inclusive, viagem para o Paraguai. A seleção se apresentou nesta segunda-feira e viaja nesta terça para Assunção, os jogos nos dias 8 e 11. 5 jogadores do Cruzeiro, hein? O goleiro Otávio, o zagueiro Bruno Alves, o volante Murilo Hickman, o meia Juan Gabriel e o atacante Kaique Kenji. É a seleção sub-20, então, amistosos no Paraguai, e depois os atletas vão voltar aí, porque o Cruzeiro tem um duelo diante da equipe do Palmeiras pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Amanhã tem o Cruzeiro feminino em campo, hein? Copa do Brasil, Estádio Castor Cifuentes em Nova Lima, 4h30 da tarde. Quem não comprou ingresso ainda, bora comprar. É jogo único, vale vaga na próxima fase da competição e é um duelo gigantesco. Cruzeiro contra o Corinthians, medindo forças aí contra o principal time já há um tempo do futebol feminino no Brasil. A partida então amanhã, 4h30 da tarde, terá transmissão do Sport TV. No profissional masculino, o Cruzeiro voltando aos treinamentos nesta terça-feira. Foi uma segunda-feira de folga, importante também para dar uma recarregada na bateria. E o pessoal, a partir de hoje, pensando somente no duelo diante da equipe do CRB. O jogo será na quinta-feira, 9h da noite, estádio Rei Pelé em Maceió, que vai receber aí um ótimo público. E aí vamos acompanhar o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de uma vitória simples para buscar esta classificação sem depender de penalidades e aí colocar o pé na fase de quartas de final da competição. O técnico Leonardo Jardim não tem nenhum problema aí de suspensão em relação ao jogo de ida e não tem nenhum problema de ordem médica em relação ao jogo de domingo. Claro que hoje vai ser um trabalho aí apenas de recuperação, amanhã o último treinamento e aí o Cruzeiro viaja para Maceió. É o time querendo seguir com este momento que foi retomado depois da grande vitória diante da equipe do Botafogo. Tá falado, pessoal?
Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.